Bom dia, bom sábado, tudo bem? Gente, que gostoso, não é? Um lugar lindo para se adorar, uma música que louva o nome do Senhor. Eu estou muito feliz, estou aqui emocionado. E eu quero aqui estender essa bênção que eu recebi a vocês, desejando que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, esteja sobre a sua família, e esteja sobre o seu lar. E agora que você foi abençoado, eu lhe pergunto, você já abençoou alguém hoje? Ainda não? Então abençoe quem está do seu lado, olha para ela e fala assim, ó, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família. Marido, abençoe sua esposa, fala, Deus te dê paciência para lidar comigo, eu sei que não é fácil, mas que Deus te dê paz. Esposa, abençoe seu marido, fala, amor, eu sei que eu falo muito, mas tem paciência comigo. Isso, peça a bênção do Senhor sobre a pessoa que está com você. E eu estou muito feliz, Edir, muito obrigado, viu? Me sinto muito à vontade aqui com vocês. Também aqui quero registrar o meu carinho pelo Leandro Zaros, completou aí mais um ano, cinquentou, hein, Leandro, essa semana? Parabéns, meu amigo, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua esposa, Deus abençoe a Camila, abençoe o Kaique e abençoe você, minha amiga Daisy. Deus abençoe. Você viu que eu pensei para não confundir o nome, porque eu sei que ali mais ao fundo está lá o meu amigo Douglas e a Denise. Eita glória, agora eu acertei. Gente, eu não sei vocês, mas eu confundia direto o nome das duas. Parecem até irmãs as duas, não é? Então, Leandro, parabéns, viu? Louvado seja o teu nome do Senhor pela sua vida, pelo cinquentão agora. Eita glória. Você não está pintando o cabelo ainda, né, Leandro? Tá bom, a gente vai conferir isso aí. Richard, que bom ouvi-lo cantando no coral de novo, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Te deram uma atividade para te agarrar mesmo agora, viu? Então, e olha, eu não sou profeta nem filho de profeta, mas Sara, seu lugar nesse coral também, Sara. Richard, pega pelo cabelo, igual aqueles antigos, assim, arrasta e põe. E você que canta, não esconda o seu dom. Não esconda o seu dom. Você ficou 2 anos ouvindo, é hora de você cantar também. Essa igreja tem um lugar especial no meu coração e eu louvo a Deus por estar aqui. Então, vocês, eu ia falar adolescentes, mas eu vou falar assim, pré-jovens. Parabéns, viu, por dedicarem esse dom, esse talento aí a Deus. Viu, Mariana? Deus abençoe você, viu? É bom saber que você está aqui, porque eu vim aqui para ver você. Está combinado? Muito bem. Douglas, cadê a Bruna, Douglas? Está com o namorado? Que fazem, Douglas? Que fase. Mas eu te entendo, estamos juntos nessa aí. Você trouxe sua Bíblia? Então pegue a sua Bíblia na mão, nós vamos estudá-la nesta manhã, vamos entender, aprender alguma coisa que vai nos ajudar a viver melhor. Segure sua Bíblia na mão, feche os olhos, vamos orar. Grande Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pela vida, pela família, por um lugar para te adorar. Muito obrigado, Senhor, pelos dons que o Senhor colocou nessa igreja. Muito obrigado, muito obrigado. Alcança cada um de nós, Pai. E ao abrirmos a Tua palavra, peço que o Teu Santo Espírito abra também os nossos olhos, o nosso coração e os nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. E eu não poderia começar sem estender também aqui o meu abraço carinhoso ao Lucas e à Andresa. Viu? Lucas, eu te vi aqui, eu vi que você estava numa luta com a máscara muito grande, mas você venceu. E Andresa, bom vê-la, viu? Tem sua Bíblia? Abra então em 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9. Dizem os grandes estudiosos que Samuel é um dos escritores dos livros que tem o seu nome. Mas o livro de Samuel também revela a morte dele, então provavelmente não foi ele quem escreveu todo o seu livro.
Ele é dividido em duas partes, não porque foram duas fases da vida do escritor, mas todas as vezes que você encontrar na Bíblia escrito 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Samuel, isso tem a ver com o tamanho dos livros. Por serem grandes, eles então dividiram em 2 rolos, mas sempre confirmo e afirmo que devemos lê-los como se fosse por completo. Não é isso, Lucas? Não é isso? Obrigado pelo apoio. Então, sempre leia por completo. E aqui vai narrar Davi, é apresentado Davi. O livro de Samuel e Reis apresentam o rei Davi como aquele rei especial. E depois de serem apresentados seus oficiais, no capítulo 8, e diversas vitórias que ele tem, vai ser apresentado para nós no capítulo 9, como Deus atua através de Davi. Você achou aí? 2 Samuel capítulo 9. E eu vou pedir que você fique bem atento às palavras e os verbos, a gente vai parando, nós vamos fazer um estudo. Não entenda como um sermão que você ouve e guarda. Eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta, porque nós vamos trabalhar este capítulo praticamente. E a minha tradução começa dizendo assim: um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Perceba, o texto já começa com uma afirmação estranha aos olhos de um leitor atento. Porque normalmente, quando um rei assume o trono, o que ele faz com a descendência do rei anterior? Eu esqueci do combinado. O combinado é o seguinte: quando eu perguntar, vocês respondem. Combinado? Então, vocês não responderam. Então eu vou falar de novo. Combinado é o seguinte: quando eu perguntar, vocês respondem. Combinado? Muito bem. Então, normalmente, quando um rei assumia o trono, o que ele fazia com a dinastia anterior? Matava todos eles. Por que ele matava todos? Porque agora começava uma nova dinastia, a nova descendência. E esse texto, o primeiro verso do capítulo 9, já começa apresentando algo inverso, diferente, porque Davi não está procurando para matar, ele está procurando para quê? O que está escrito aí? Usar de bondade. Olha que coisa maravilhosa. Então, para o leitor atento, esse primeiro verso já mostra que o contexto desse capítulo é algo diferente, inesperado, novo, transcendente do que estamos acostumados a ouvir, guiados pela tradição comum a perceber. O verso 2, outro ponto importante, ele cita um outro personagem aí. Quem é esse último personagem citado aí? Quem é? O que Jonatas e Davi têm a ver nessa história? Quem são eles? Como é que está a sua memória? Vamos ver. Quem eram Davi e Jonatas? Amigos. O que Jonatas fez para Davi para merecer amizade? Nada. E o que Davi fez para Jonatas para merecer amizade? Nada. Eles apenas eram amigos. Talvez você escute por aí que havia um relacionamento íntimo homossexual entre eles. Isso é anátema. Isso é uma heresia. Existe uma demonstração de carinho, afeto, de um abraço e um beijo no rosto, chamado na Bíblia, no Novo Testamento, de ósculo santo, que é uma demonstração de amor e carinho. Então, se alguém aparecer para você dizendo: olha, aqui tinha, é só olhar nos olhos e falar: para trás de mim, Satanás, você para mim é pedra de tropeço. Não tem nada além de um relacionamento de amigos que se respeitam. E Davi, ele quer fazer o bem para a descendência daquele que é seu amigo. Olha o verso 2. Havia um homem na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com o rei. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou:
Preste atenção na pergunta de Davi. Existe mais alguém da família de Saul para que eu possa usar da bondade de quem? De Deus para com ele? Segundo ponto relevante no nosso estudo desta manhã, do estudo da Bíblia, Davi sabe que a bondade que ele vai usar com esse alguém não é dele. Essa bondade deriva de quem? De Deus. Meu amado amigo e amiga, tudo que existe de bom em nós vem de Deus. Guarda essa frase. Tudo que existe de bom em nós vem de Deus. Quando você for convidado para uma ação social, para uma ação evangelística, para poder ajudar alguém, escuta o que eu estou dizendo para você. No dia que você for querendo aplicar a sua bondade, faremos isso esperando retribuição. Por isso, quando vier a oportunidade de ajudar alguém, tudo bem, Sara? Bom vê-la. Tudo bem, amigo? Quando vier a oportunidade de você ajudar alguém, vá pela bondade de Deus. Porque a bondade de Deus não nos permitirá executarmos ações mercenárias. Você sabe o que é ação mercenária? Você sabe o que é isso? É quando você faz alguma coisa esperando algo em troca. E infelizmente, nós somos até estimulados a isso. Como se você ganhasse, nós ganhássemos pontos com Deus em fazer o que é correto, em fazer o que é bom. Quando nós não ganhamos pontos com Deus, quando fazemos o que é bom. Quando fazemos o que é bom, apenas retribuímos para os da nossa sociedade, para os da nossa esfera, a bondade de Deus sobre nós, e não da nossa bondade sobre os outros. E Davi já vem apresentando isso, porque aqui nesse texto nos mostra que Davi não era um homem bom, Davi era um meio pelo qual a bondade de Deus atingia as pessoas. Guarde essa ideia que é importante. O verso continua, preste bem atenção. Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas. E qual a primeira característica apresentada dele aí? O que ele é? De ambos os pés. Como você apresenta a pessoa pela primeira vez, é a maneira com que as pessoas vão enxergar a pessoa. Eu não sei quantos aqui são dessa época, tinha um perfume, um desodorante chamado Tred Marchand. Você se lembra? Você se lembra disso? E qual era o slogan do Tred Marchand? Qual que era? A primeira impressão é a que fica. É bom ver que eu não estou sozinho nas gerações aqui. Você também está ficando velho. E a forma com que nós apresentamos as pessoas marca, porque a primeira impressão é a que fica. Por isso, deixa eu falar com essa juventude linda aqui. Meninos, só para vocês agora, as meninas, vocês agora tampem os ouvidos. Meninos, você está prestando atenção em mim? É importante o jeito que você anda, é importante tomar banho, é importante estar cheiroso, porque as moças, elas vão olhar para vocês, como vocês vêm à igreja, como vocês saem de casa, como vocês andam por aí, e a primeira impressão que ela tiver de vocês, é a que vai ficar. Então andem bonitos, alinhados, cheirosos, porque a primeira impressão é a que fica. E maridos, mantenham a primeira expressão. Ok? Meninas, olhem para os meninos, para você entender quem ele é de primeira já. Porque sabendo que a primeira impressão é a que fica, você tem que ter uma primeira impressão do rapaz, que você pode, quem sabe, entregar o seu coração um dia. Amém? Isso é importante. É importante que os nossos jovens saibam
que a maneira com que eles são vistos cria uma impressão. E como as meninas amadurecem mais cedo, enquanto vocês já estão mais maduras, e os meninos ainda estão puxando o cabelo e empurrando você, é a hora de você perceber assim, ó, esse aqui tem um bom caráter, esse não tem. E os que não têm são pica-fumo, sai fora. Ziba apresenta, sim, esse menino, e nem fala o nome dele, só fala assim, olha, ele é aleijado de ambos os pés. Você sabe por que Ziba apresenta essa primeira característica dele? Porque na cabeça de Ziba, o que Davi queria fazer com ele? Matá-lo. Mas Davi não quer matá-lo. Davi quer usar de bondade. O texto bíblico vai nos dizer lá em 2 Samuel capítulo 4, verso 4, que Ziba ele não nasce aleijado. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos comigo. Capítulo 4, verso 4, veja. 2 Samuel capítulo 4, verso 4. Vai dizer assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome é Mefibosete. Muito bem. Então perceba que a marca que ele recebe é pelo medo da morte. Muito bem. Esse rapaz, ele é incapaz, ele não pode fazer nada sozinho. Ele é aleijado de ambos os pés. Não é a mesma realidade hoje, por favor, não contextualize ainda, nesse período, os instrumentos de auxílio para aqueles que dependem de necessidades especiais era quase inexistente. Ter uma necessidade especial aqui era ser um incapaz. Um incapaz. Ele não poderia andar sozinho, ele não poderia comer sozinho, ele não poderia fazer nada sozinho, não poderia trabalhar a terra dele, não poderia fazer nada. Sempre ia precisar de alguém. Guarde isso que é importante. O texto continua. Davi pergunta no verso 4: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. É isso que está escrito na sua Bíblia aí? A palavra Lodebar é uma transliteração direto da língua hebraica, não foi traduzido. Lo do hebraico não, e Debar, que pode ser pronunciado como Davar, que significa palavra. Unindo esses dois, quer dizer que a cidade que ele estava se chamava Não Palavra, ou cidade do silêncio, ou cidade da escuridão, ou lugar onde não há pasto. Eu vou pensar um só, e nós vamos chamar essa cidade de lugar do silêncio. Lugar do silêncio aqui representa alguém que não tem voz. Não tinha voz. Ele vivia num lugar que não tinha voz, onde as pessoas não tinham valor, o que elas falavam não tinha sentido para a sociedade da época. O verso 5 vai dizer: então Davi mandou trazê-lo do lugar onde há silêncio, do lugar do silêncio, do lugar onde não é palavra, da casa de Amiel, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse Davi, Mefibosete, ele respondeu: estou aqui às suas ordens. Você sabe o que significa o nome Mefibosete? Sabe o que significa? Não? Aquele que nasceu no silêncio. Interessante. Aquele que não tem voz. Eu fiquei maravilhado quando estava estudando esse tema. Filho do silêncio. Como é que podemos entender a cidade que ele vinha? Era a cidade do quê? Do silêncio. E o seu nome significa o quê? Filho do silêncio.
a ênfase mostra que ele não tinha voz, ele não tinha representação na sua sociedade. Quem ele era? Ninguém. Ninguém. Um incapaz. Ninguém. O interessante é que ele é príncipe de um rei que morreu. Interessante isso. Veja, Davi o chama e ele responde: eis-me aqui, estou às suas ordens. E isso mostra que Mefibosete, mesmo já tendo sangue real nas veias, ele reconhece seu lugar diante do atual rei. O verso 7 vai dizer: então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Veja que maravilhosa manifestação da graça nós temos aqui. O que Mefibosete merecia? O que ele merecia? Nada, nada. Ele já estava morando no lugar do silêncio, da escuridão. Seu nome é filho do silêncio. Não tinha direitos para reclamar. Ele não tinha nada para exigir. E de repente o rei Davi o chama e fala assim: olha, e como começa o verso 7 é maravilhoso. Como é que começa o verso 7 para você? Qual é a primeira afirmação de Davi para Mefibosete? Qual que é? Não tenha medo. Isso te lembra alguém na Bíblia? Quem te lembra na Bíblia? Deus. Como é que Deus se apresenta aos seus profetas? Como é que ele começa dizendo o quê? Não tenha medo de mim. Não tenha medo de mim. Não tenha medo. Sabe, muitas pessoas sofrem hoje por medo de Deus. Existem pessoas que têm medo porque pecaram durante a semana, fizeram algo errado, sabem que estão errados e têm medo de vir à igreja, vergonha, porque tem medo de Deus. Porque quando nós pecamos, parece que o nosso pecado está escrito na nossa testa. E quando você entra, que a pessoa te cumprimenta, parece que você lê os olhos dela falando assim: bom sábado, pecador, seja bem-vindo. O medo de Deus nos afasta dele. E Davi, sabendo que era incomum o que ele estava fazendo, já começa dizendo o que para Mefibosete? Não tenha medo de mim. Eu vou usar de quê com você? Bondade. Bondade. E ele ainda continua. E essa bondade não é pelo que você tem feito. Essa bondade é por conta de quem? Do seu pai. Assim como a família de Noé foi salva pela fé de Noé, Mefibosete recebe a graça e a bênção pelo que Jonatas fez e não pelo que ele fez. Veja, a reação de Mefibosete agora vai dizer assim: então, não, tem mais coisas. Ele diz: vou restituir a você todas as terras de seu pai. O que Mefibosete está recebendo de graça? Sua herança. Ele tinha direito à herança, uma herança que ele perdeu quando o pai morreu. E Deus falou assim: olha, eu vou te dar o que é seu por direito. Eu vou restituir a sua herança. E o terceiro ponto, onde ele ia comer? A mesa do... Deixa eu te perguntar uma coisa: quem se sentava à mesa com o rei? Quem se sentava na mesa real? Seus filhos. Se você voltar um pouquinho, volta só uma página, eu não sei se, pelo menos na minha aqui, capítulo 8, verso 18, finalzinho do verso 18, vai dizer assim, olha: os filhos de Davi, porém, eram seus ministros, ou seus conselheiros. À mesa do rei se sentavam seus filhos, seus generais e seus ministros. O que Davi está dizendo para Mefibosete? Ele seria tratado como um filho. Eu vou tratar você como um filho.
É isso que ele está prometendo. Tudo bem, professora? Bom vê-los. Vou tratar você como um filho. O que Mefibosete fez para merecer isso? Ele nasceu. Só isso. Vamos ver a reação dele, verso 8. Então Mefibosete se inclinou, ele adora não simplesmente ao rei, mas a maneira com que Deus permite que ele seja tratado, e ele diz: quem é este teu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Cão morto. Para você que é um jovem bem mais experiente de vida, ali, experiente nível Leandro ali, dos 50 por ali, meio século, não é isso, Leandro? Para que serve um cachorro? Para que serve um cachorro? Para quê? Não hoje. Hoje o cachorro virou filho até. Tem gente que trata o cachorro melhor do que filho. E eu não estou criticando por isso, por favor. Mas quando lá você que já veio de um lugar um pouco menos tecnológico, para que serve o cachorro? Para cuidar da casa. Eu me lembro da época que o cachorro comia o resto do almoço. Se você der o resto do almoço do cachorro hoje, ele morre. E nem é por causa do seu tempero, não. É porque ele está sensível. Hoje nós temos uma indústria dos chamados pets. Mas nesse período bíblico não tinha esses pets que tem hoje. E eu sou suspeito, porque em casa nós temos um cachorro chamado Thor. E quando eu falo Thor, você imagina o quê? Um baita de um cachorro. É um bichinho desse tamanho assim, ó. Desse tamanho. Que acha que é o dono da cama. Eu não sei se você tem um pet na sua casa. Eles acham que a cama é deles. É um absurdo, ele deita no travesseiro, com a cabeça no travesseiro. E eu, que sou o sócio da cama, porque a sócia majoritária é a Roberta, eu tenho que pedir para ele sair. Gente, é um absurdo, o cachorro não foi feito para isso. E eu estou tentando explicar isso para ele, mas ele não entende. Mas na época ali do Douglas e da Denise, que eles eram namorados, pouco tempo. Cachorro é para cuidar da casa. Você tinha duas raças de cachorro. O cachorro de raça e o vira-lata. Eram as duas raças que tinham. E o cachorro era aquele que quando mexia no portão, ele já avisava todo mundo que tinha alguém no portão. Não era isso? Sim ou não? Era isso. O cachorro é para isso. Agora, para que serve um cachorro morto? Para nada. Para que serve? Imagina na sua casa, fala assim, eu tenho um cachorro. Como é que é? Não, ele é morto. Para que? Não serve para nada. Perceba que Mefibosete, ele está dizendo o seguinte: Davi, por que você está olhando para mim desse jeito? Eu não sirvo para nada. Eu sou incapaz de cumprir minha função. Eu não posso cumprir. Um cão morto não guarda a casa, não ajuda o pastor a cuidar do rebanho. Um cão morto não é companhia. Um cão morto só serve para ser enterrado. E Mefibosete está dizendo assim: Davi, você está sendo bom comigo, mas eu não sirvo para nada. Eu não tenho condições de cumprir minha missão. Não tenho. Eu não tenho condições nem de obedecer você. Eu não tenho. E aqui vem a maneira com que a graça é escancarada nesse texto, porque quando Mefibosete olha para Davi e fala assim: eu não tenho condições de te servir, eu não sirvo nem para te servir. Davi não responde para Mefibosete. Olha o verso 9. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: veja que emocionante isso. Tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto do seu senhor. Você, seus filhos, seus servos cultivarão a terra para ele, recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, estará sempre comigo e à minha mesa para comer. Veja que graça escancarada.
quando Mefibosete confessa sua incapacidade de ser a expectativa que Davi tem nele, Davi fala assim, não precisa se preocupar, eu vou fazer acontecer para você. A única coisa que você precisa fazer qual é? Receba e aceite o dom gratuito, a bondade de Deus. E fique onde? À mesa comigo. Perceba que Ziba vai cuidar da terra, Ziba vai colocar tudo que ele tem para trabalhar para Mefibosete, lá em Lodebar, vai restituir toda a herança dele, mas Mefibosete não vai morar lá em Lodebar, vai morar onde? Com Davi. Deus, através de Davi, ia trabalhar por Mefibosete. Veja o verso seguinte, vai dizer, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei, farei tudo o que o rei meu senhor ordena a esse seu servo. E assim, Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa do rei, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém. Você sabe o que significa a palavra Jerusalém? Cidade de luz, cidade de paz. Veja que maravilhoso. De onde Davi tirou o filho do silêncio? De onde? Da cidade da escuridão, onde não há palavra. E o leva para morar onde? Na cidade de luz. Você sabe o que significa o nome Davi? O amado. E nós vamos aplicar já essas traduções dos nomes. Mas o texto continua dizendo, Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. E ele era coxo de ambos os pés. Mesmo morando em Jerusalém, sendo tratado como um filho, tendo pessoas para servi-lo, o que ele não perdeu ao lado do rei? Sua dependência de alguém para o ajudar. Ele precisava de alguém para levá-lo à mesa do rei, para tirá-lo de lá, para levá-lo ao banheiro. Para as coisas mínimas da vida, Mefibosete precisava de alguém. Meu amigo e minha amiga, eu quero aplicar esse texto à nossa vida hoje, de maneira rápida, direta e simples. Davi significa quem mesmo? Qual o nome dele? Significa quem? O amado. E aqui nós encontramos o amado procurando alguém para usar de bondade, pela ação de outro. Esse amado é Jesus Cristo, que hoje, diferente dos outros deuses que você escuta por aí, que pedem filhos para serem mortos, que pede sangue para ser aclamado, nós temos um Deus, o amado, que se aproxima para abençoar. Meu querido amigo, minha querida amiga, o Senhor Jesus Cristo se aproxima de você para te abençoar. Deus não se aproxima de você para te castigar, Ele se aproxima para te abençoar. Sabe quando Deus precisa usar o cajado do pastor para puxar você para perto? Sabe quando? Quando você está longe. Porque quando você está perto, mesmo com todas as suas debilidades, você é filho, você é filha. Você é um príncipe do reino celeste, uma princesa. E Deus só vai usar o cajado do pastor para puxar você. E é nessa hora que dói. Porque às vezes Ele usa uma tragédia. Às vezes Ele usa a miséria. Mexe na sua saúde. Mexe na sua família. Mexe na sua empresa. Mexe até na sua fé, suposta fé, porque talvez seja a única forma de você ouvi-lo, a única forma. Eu não sei se as suas crianças foram assim,
Mas algumas crianças só escutam os pais quando vê a cinta balançando na mão do pai. Ou, como alguns aqui parecem, quando a mãe trazia a ferramenta de tortura em massa de sua época, a chamada havaiana, com as tiras azuis ou pretas, que servia para o 44 e para o 45, vocês se lembram? E quando a mãe tirava a havaiana, você fala assim, não mãe, eu vou fazer. Porque você, jovem, que apanha de havaiana hoje, você não sabe o que é isso. Hoje ela é macia. Hoje ela tem amortecedor. Na minha época não tinha nada disso. Era borracha pura. E deixava marcas de amor da mãe. Jesus às vezes precisa tirar a havaiana dele para você. Porque é o único jeito que você escuta. Precisa disso? Sim ou não? Depende de você. Então, meu amigo, não tenha medo quando Deus se aproxima de você, porque nós moramos na terra do silêncio, aonde as minorias não têm voz, aonde se busca voz para tudo. Você fala aqui, ninguém escuta. Talvez seja por isso que as redes sociais estão cheios de tantos vídeos que quem mesmo posta não assiste, porque hoje nós queremos mais falar, nós queremos ser ouvidos mais do que ouvir. E talvez seja por isso que muitos estão depressivos, doentes, exaustos, porque não tem ninguém que os ouça, porque hoje o que mais queremos é falar. Hoje o que mais precisamos é falar. E por uma alta necessidade de falar, falamos besteira por aí. Magoamos pessoas. Condenamos aqueles que deveríamos abraçar e abraçamos aqueles que deveríamos ajudar na correção. Nós somos o Mefibosete desse texto. Cristo é o Davi e os anjos são Ziba. Sendo nós o Mefibosete moderno, a principal característica dele é ser aleijado de ambos os pés. E esse é um ponto marcante que eu quero compartilhar com você, em poucas palavras. Por mais que você tente se santificar, esse poder não está em nós. Não está em você e não está em mim. Não há nada que possamos fazer para nos tornar santos. Nada. Nada. Você pode mudar sua alimentação, seu vestuário, você pode tomar 3, 4 banhos por dia, pode tomar banho com água Globo, você não vai ficar mais puro, não vai. Porque a purificação do ser humano, a santificação não é uma ação de dentro para fora, é uma ação de fora para dentro. Isso é importante, porque não adianta você mentalizar, essa semana eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar, e quando você terminar o último eu não vou pecar, você já está fazendo coisa errada. Porque o poder para a mudança não está dentro de você. O poder para a mudança está fora de você. E pela Bíblia Sagrada ele se chama Espírito Santo. Quando que os discípulos, vamos pegar um pouco a sua memória, quando que os discípulos deixaram de discutir entre si quem era o melhor e passaram a curar, pregar e agregar pessoas para Cristo? Quando? Diga para mim. Quando foi isso? No Pentecostes. E o que aconteceu no Pentecostes? Você nunca leu o livro Atos dos Apóstolos? Leia esse livro. Lá nos é revelado que os discípulos se uniram em oração, por medo da morte, se uniram em oração, pediram desculpa um para o outro, entenderam que um é importante, não só o outro, e quando eles estavam orando uns pelos outros, o Espírito Santo invadiu o lugar, e eles receberam um poder alienado ao seu reconhecimento que o poder não era deles. Quando que você acha que a igreja de Limeira, essa igreja aqui,
vai abalar essa cidade. Quando você acha? Eu vou dizer para você quando. Quando nós pararmos de disputar quem é o maior e entendemos que todos somos aleijados de ambos os pés. Que sem Cristo eu não posso e nem consigo. Eu conheço mais de uma dúzia de amigos que decidiram santificar a sua vida, mudaram a alimentação, mudaram a rotina, cancelaram streamings e não beberam mais nada que tivesse algo com gás e deixaram de comer isso e comer aquilo e começaram a se vestir, cortar cabelo e mexia com cor, tira tudo e muda a casa. E no final, sabe o que aconteceu com eles? Estão fora da igreja. Porque quando você acha que a mudança ocorre de dentro para fora, você se decepciona consigo mesmo, porque essa mudança nunca vai acontecer de dentro para fora. Essa mudança acontece de fora para dentro e não de dentro para fora. Jovem, presta atenção no que eu vou te dizer. Fique surdo para os discursos de que a sua solução está dentro de você. Isso é um engano diabólico. A solução para a sua vida está fora, no céu, intercedendo por você e por mim. É lá que está. Esse texto termina dizendo que mesmo sabendo que ele era aleijado, que ele era incapaz, quando Mefibosete reconhece isso, Davi olha e fala assim: você vai comer comigo. Meu amigo, minha amiga, nós precisamos acabar com o preconceito e o julgamento. E como diz o Vocal Livre, ao começar em mim. Tem que começar aqui, ó. Aqui que começa. Quando eu reconheço minha incapacidade de ser fiel e de querer demonstrar para os outros que eu consigo, é que Deus fala assim: eu faço por você. Eu faço por você. Eu faço por você. Tem um ditado antigo que diz o seguinte: quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas para você. E eu sei que aqui existem empresários. Eu quero dizer para você, meu amigo, no dia que você se dedicar a cuidar da sua esposa, dos seus filhos e da missão de Deus para a sua vida, Deus vai cuidar da sua empresa para você. Mas quando você abandona suas atividades na igreja, negligencia o cuidado e atenção para a esposa, e deixa os filhos serem educados por qualquer outro lugar que não seja pela sua voz, Deus se senta para poder rir da sua derrota. Você quer prosperar na sua vida? Cuida das coisas de Deus. Porque no dia que você abandonar as coisas de Deus para cuidar das coisas da sua vida, Deus vai rir de você e falar: filho, você vai ter que aprender na miséria, porque é para onde nós vamos. E o fim é a busca por remédios para dar sono, para tranquilizar. Você vai conseguir até ter uma boa vida, um bom dinheiro, mas o que adianta ter um bom dinheiro e o coração vazio da presença do Senhor? Eu quero encerrar com a última afirmação desse livro, que diz no verso 13: Mefibosete morava em Jerusalém. Este mundo não é o nosso lugar. Este mundo não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. Nós somos passageiros por esse lugar. Essa semana eu estive num congresso lá em Campinas. E eu me lembro de um dos palestrantes ali trazendo uma frase que me impactou muito. Eu até lancei no Twitter, dizendo que o cristão se sente incomodado onde ele estiver, porque o cristão não é daqui. Não tente se assemelhar ao mundo, você não vai conseguir. Quando você se sentir acomodado aqui, é porque tem alguma coisa errada, não com o mundo, porque o mundo não muda, é você quem muda. No dia que você falar assim: olha, estou tranquilo, está tudo tranquilo, está tudo favorável, tem alguma coisa errada com você, não é com o mundo.
E no dia que você se sentir incomodado onde você for, saiba, você está no caminho certo. Porque Paulo nos orienta a não nos conformarmos com o que acontece de errado. Não se conforme. Seja um inconformado consigo mesmo. E seja alguém que abre os braços para receber as pessoas que estão sofrendo. Você é um príncipe e uma princesa do reino de Deus. E eu sei que a pandemia deixou a nossa fé muito mole. A pandemia, como dizem no quartel, deixa a nossa fé chechelenta, molenga. Hoje, um coral reiniciou. Você está vindo aqui. É hora de colocarmos nossa vida em dia com Deus hoje. Voltarmos agora com mais força e fé a servir Deus através da igreja e não na igreja. A igreja é o lugar que servimos a Deus. E você tem hoje essa oportunidade de voltar para a igreja, não só de corpo, mas de mente. Se dedicar nas coisas do Senhor. Você vai ouvir uma música agora. Enquanto a música toca, Deus enviará o Santo Espírito para tocar o seu coração. E se você tem o desejo de voltar a Cristo com uma alegria de viver, hoje é sua chance. Converse com Ele aí, de onde você estiver. Reconheça que, como Mefibosete, somos incapazes de fazer tudo o que Ele espera. Mas não se afaste de Deus por não se sentir capaz. Ao contrário, quando você se sentir incapaz, se aproxime de Deus, porque Ele vai resolver o que você não pode resolver. Ouça a música, ouça a voz de Deus falando no seu coração. Jesus te chama e tu não vem. Pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Cante junto. Vem, vem pra Jesus, vem pra Jesus, agora é o momento. Para depois, vem pra Jesus, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Agora é o momento, sabe? Não deixe o sentimento de dependência de Deus esfriar. No meio da pandemia, nós achamos que era o fim e acertamos a nossa vida com Deus. Ela está passando. Se entregue ao Senhor agora. Esse é o momento de se entregar. Quando Jesus te chama e tu não vens, canta junto. Pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força
deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Para onde você vai? Está chegando perto, está chegando o período que a sua empresa não vai valer mais nada. Está chegando o período que o seu emprego vai ter pouco valor. Está chegando o período que esse seu relacionamento que tem te afastado de Deus vai te levar para o fogo. Está chegando o momento onde nossas casas não ficarão pedra sobre pedra. Está chegando. Lembre-se, em Mateus Jesus disse que os filhos de Deus seriam enganados. E para alguns, quando Jesus volta, é surpresa. Porque eles estão olhando só para o que podem apalpar. Estão deixando passar aquilo que pode transformá-los. A igreja é lugar de transformação. Por isso, não saia daqui hoje sem responder a pergunta dessa música. Quando Jesus chama você e você não vem, você vai para onde? Jesus chama você de volta. E o meu convite é que você aceite esse convite, porque em breve não haverão mais igrejas, nem empresas, nem hospitais, nem farmácias, porque o fim virá. Jesus voltará e não tardará. Não espere um decreto para aquecer sua fé. Aqueça hoje, para vocês estar pronto no dia da aprovação. Vamos ficar em pé, vamos orar. Nosso Deus, ajuda-nos, Senhor, assim como Mefibosete. Ajuda-nos, Pai, por favor, a entender que somos incapazes de alcançar o que o Senhor sonha para nós, Pai. Somos incapazes. Vivemos num mundo de aparência, aonde o que vale é o que aparece na foto. Uma foto de 1 segundo com um sorriso não pode expressar um dia inteiro de tristeza, dor, Senhor, e lágrimas. Vivemos num mundo do silêncio, onde não temos voz, onde não temos nada. Por isso pedimos que o amado, ó Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos livre de nós mesmos e desse mundo mau. Senhor, nos salva, em nome de Jesus. Amém.